Hoje nós temos participação super mega especial da nossa amada Tata. Então, se você pode aí no seu lugar, eu vou pedir que você ore por ela agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a tua serva, que se dispôs a estar aqui para nos abençoar com uma palavra. Nós queremos te pedir que o Espírito Santo sobre a vida dela atinja os nossos corações, Deus, e nos transforme em nome de Jesus. Que o Senhor a abençoe, Deus, com riquezas espirituais, para que o teu nome seja exaltado, bendito, Deus, e anunciado entre as nações através da vida dela. Nós te agradecemos pela vida dela e por tudo que o Senhor vai falar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá funcionando? Tá. Graça e paz, gente. Tudo bem? É uma honra, como todos dizem, mas é verdade, é uma honra poder estar aqui dividindo uma palavra com vocês. E vamos lá. Eu quero dividir um pouco do que Deus colocou no meu coração. Na verdade, já tem algumas semanas, enquanto eu estava lendo a Bíblia, Deus ministrou muito forte essa palavra no meu coração. E eu, num ato de fé, eu peguei meu caderninho e escrevi numa folha separada. Eu falei, porque essa palavra aqui, ela dá uma ministração ousada, aquelas, né? E quando me fizeram o convite, me veio à mente, eu tinha certeza que era isso que Deus queria que eu compartilhasse. Eu quero falar hoje sobre como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, através do poder do Espírito Santo. E antes da gente entrar na palavra, eu quero começar levando vocês a refletir. Eu quero perguntar quem aqui, e aí, né, porque tem mais gente aí do que aqui, se considera uma pessoa comum. Quem se considera uma pessoa comum? Muito bem, temos alguns anjos levantando as mãos. Eu me considero uma pessoa comum. Acordo cedo, vou trabalhar, estudo, ouço palavra na igreja, dou palavra em célula, pago boleto, faço dieta, assisto Netflix. Eu me considero uma pessoa comum. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, para refletir, é quem aqui tem seminário teológico? Quem aqui estudou teologia? Eu acho que só a Nay e o Garrafa, né? Que fez escola de pastores. Não sei se mais alguém aqui ou aí fez. Eu não. A pessoa que vos fala aqui nesse microfone não fez um seminário teológico. E a terceira e última pergunta é se você é alguém corajoso. Se você é corajoso, corajosa. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu vou contar até um acontecimento rapidinho pra você ter uma noção da resposta. Você chega na conclusão sozinho. Ano passado eu e o Du viajou pra um lugar que tinha praia. E aí, antes de ir, eu já pesquisei na internet um super passeio que eu queria fazer, que você coloca um capacete tipo de astronauta e você desce lá embaixo, assim, no mar, e os peixinhos passando, a coisa mais linda. Eu olhei, eu já sabia até as poses das fotos que eu ia fazer lá embaixo. Eu pesquisei tudo, lugar, preço. Cheguei lá, a moça falou, olha, assiste o vídeo antes pra você ter certeza que você quer fazer, e aí você paga. Pagou, não tem ressarcimento. Foi, não foi, um beijo, um abraço. Não, eu vou, eu quero e tal. Pagamos, assisti o vídeo. Chegou na hora de ir, eu coloquei o capacete, gente. É um capacete que você coloca a mão assim e ela entra. Mas tem uma mangueira de ar que joga o ar, então a água não sobe. Cheguei na escada para descer 6 metros. Quem disse que eu conseguia descer? Travei. Tentei umas 3 vezes. O Eduardo falou, a gente já pagou, você não vai descer. Preocupação dele. Travei, não consegui. Não tive coragem. Então essas 3 perguntas eu quero... 3 é ótimo. Essas 3 perguntas eu quero que fiquem na sua memória durante essa ministração. Você se considera alguém comum? Por acaso você já estudou teologia? Você se considera alguém corajoso? Eu tô te perguntando isso porque a gente vai falar sobre a história de 2 caras da Bíblia, 2 homens que eram comuns, que eram simples, mas através do poder do Espírito Santo eles fizeram coisas extraordinárias. Então, se você tá com a sua Bíblia, já se prepara para bater palma e abrir Atos 4, em nome de Jesus. Atos 4, antes da gente ler os versículos, eu vou ler a partir do 8, só para dar um panorama geral de Atos para quem não conhece. O livro de Atos é o livro que começa a falar sobre a igreja. A gente lê os evangelhos, que é a vida de Jesus, e aí a hora que termina, que Jesus morre, ressuscita,
começa o livro de Atos, que é a história da igreja. E é a história de Jesus. Continua sendo a história de Jesus através de nós. E começa a falar sobre os discípulos, o que continuou depois que Jesus subiu aos céus e desceu o Espírito Santo. É uma história de ação, porque quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus pregando, Jesus curando, Jesus libertando, fazendo muitas coisas. E aí Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, deixa o Espírito Santo e os apóstolos, discípulos começam a fazer grandes coisas. E é por isso que eu amo o livro de Atos. E a gente vai ler a partir do 8. Nesse capítulo já tinha acontecido o Pentecoste. Em Atos 2 o Espírito Santo já tinha vindo sobre eles. Eles já tinham sido revestidos de poder. Pedro já tinha pregado para mais de 3.000 homens que haviam se convertido. O que mais tinha acontecido? E antes do que a gente vai ler, Pedro e João haviam acabado de curar um aleijado. A situação foi mais ou menos assim. Havia um aleijado que era aleijado de nascença. E a Bíblia fala que todos os dias alguém levava ele até a porta do templo para ele pedir esmolas. Então, provavelmente ele era um aleijado muito conhecido da cidade. Ele ficava na porta do templo todos os dias. Desde nascença ele era aleijado. E aí Pedro e João estão passando, olham ele no caminho, ele pede esmola, eles pegam e falam: olha, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele cara começa a andar, vira um rebuliço. Pedro aproveita aquela oportunidade e começa a pregar. A Bíblia fala que mais de 5.000 homens creram. Então você imagina, juntou muita gente. E nesse vucu-vucu, digamos assim, chegam os religiosos, né, os mestres da lei, junto com os guardas para levar Pedro e João. Eles são levados, são presos, passam a noite na cadeia e no dia seguinte de manhã eles são interrogados pelo Sinédrio. E é isso que a gente vai ler. Atos 4, a partir do 8. Vou ler do 8 até o 13 com vocês. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, guarda isso, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Deixa eu tomar um gole d'água aqui que eu falo rápido e já secou. Os versículos chaves mesmo, o 8 e o 13. O 8 começa falando que eles estavam cheios do Espírito Santo. E porque eles estavam cheios do Espírito Santo diante daquela situação que eram para eles se defenderem, eles começaram a falar sobre Jesus. E no verso 13, todo mundo que estava diante deles percebem que eles estavam com coragem. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Eu quero começar falando primeiro sobre coragem. Por isso que eu perguntei pra você, se você considera alguém corajoso? Porque eu, sinceramente, na minha força, na minha capacidade pessoal, sozinha, eu não me considero alguém muito corajosa. Eu paguei por um passeio e não tive coragem de fazer. Eu fui ver até as fotos, as poses que eu ia fazer lá embaixo com os peixinhos, não tive coragem. Eu não me considero alguém corajosa. Mas a palavra fala que o Espírito Santo nos dá a coragem que nós precisamos para fazer o que tem que ser feito, para anunciar o Evangelho. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou muito assim, guardada no meu coração, que tanto o corajoso quanto o covarde, ambos sentem medo, porque são humanos. A diferença é que o corajoso não deixa com que o medo paralise, e o covarde sim. O covarde sente o medo e para, o corajoso sente o medo e enfrenta. Aí que está a diferença entre os dois. E o Espírito Santo, ele nos dá essa coragem. Quando eles me chamaram para trazer uma palavra, era também justamente para falar sobre a questão da gente influenciar da maneira que Deus nos chamou, ou com as ferramentas que nós temos. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de comunicar pela internet, mas não foi sempre assim. Nem sempre eu fui cheia de coragem a ponto de sair falando nas redes sociais. Quem me conhece há mais tempo sabe. Agora, eu tenho minhas redes sociais como Tamires Campana, mas antes eu me escondia atrás de um codinome. Eu era apaixonada por Jesus, mas não a ponto de ter coragem o suficiente de falar: eu sou a Tamires e essas são as minhas feridas.
Então eu meio que me escondi atrás de um apelido. E enquanto o Espírito Santo foi me tratando, até isso ele me trouxe a consciência. O Espírito Santo nos dá a coragem necessária para que a gente pregue o Evangelho. Sem o Espírito Santo é difícil, a gente é humano. A gente tem as nossas limitações. Uma passagem conhecida que eu gosto muito está lá em 2 Timóteo 1,7. É o apóstolo Paulo falando para a gente. Ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você continuar lendo o 8, ele até fala: não se envergonhem do Senhor. Pregue sobre o amor de Deus. Nós somos luz e nós precisamos mostrar essa luz. É igual Jesus fala: não adianta eu acender uma lamparina e colocar ela embaixo da mesa, ninguém vai ver. Não adianta você se dizer que é luz do mundo e você não mostrar essa luz para as pessoas, ninguém vai ver. Nós precisamos pregar o Evangelho com coragem. O Espírito Santo nos dá essa coragem. Hoje, em tempos de distanciamento social, a gente não tem a possibilidade mais de ficar frente a frente com as pessoas e falar e tudo mais. Mas a gente tem as redes sociais e, querendo ou não, o nosso feed hoje virou o nosso púlpito. Dependendo do conteúdo que você coloca, alguém pode se aproximar mais do Senhor ou se afastar mais. Alguém pode olhar e falar: eu quero esse Deus dela. Ou alguém pode olhar e falar: meu Deus, se com esse Deus que ela tem ele é assim, eu não quero mesmo. Isso é muito forte. Se nós tivermos a coragem que o Espírito Santo nos dá, nós temos essa ousadia para anunciar o Evangelho. Amém? A segunda característica que eu quero abordar, que foi a que o versículo falou, é o fato de você ser comum. O fato de você ser comum não impede você de fazer coisas extraordinárias. O versículo diz: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns. Quem é você? O que você faz da vida? Porque assim, Pedro e João, eles caminharam com Jesus por 3 anos, eles foram discípulos. Mas se você for ler a história, você focar em Pedro, por exemplo, ele fez e falou muitas coisas imaturas, como eu e você fazemos no nosso dia a dia. Ele falou besteira, ele negou Jesus antes da crucificação, ele fez muitas coisas erradas, ele errou. E cara, Jesus não desistiu dele, ele continuou fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo. Quem era Pedro e João antes de Jesus abordar eles e eles começarem a andar com Jesus? Pedro era um pescador, cara. Quem é você? Eu sou uma operadora de caixa, eu sou uma vendedora de loja, eu sou, sei lá, uma estagiária. Tá, Pedro era um pescador. Tudo que ele aprendeu em 3 anos de vida com Jesus, errando bastante, dando bastante cabeçada. Mas depois que ele recebeu o poder do alto, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele começou a fazer coisas extraordinárias, mesmo sendo um homem comum. Então isso não pode ser algo que nos limite. Nós, mesmo sendo comum, nós podemos fazer coisas extraordinárias. E voltando para as redes sociais, que é algo que eu gosto de falar, de fazer, nada do que eu fiz até hoje foi pensando o que eu posso falar de muito legal para as pessoas se apaixonarem mais por Jesus, para elas se interessarem mais. Nunca foi nesse sentido. Foi sempre expondo o meu relacionamento com Deus. E é isso que as pessoas gostam, é isso que mexe com elas. Porque elas olham para o que a gente coloca e elas falam: cara, uma pessoa comum como eu consegue ter um relacionamento com Deus sobrenatural. Ela é comum, ela é igual a mim, ela estudou comigo, ela trabalhou comigo e ela consegue se relacionar com Deus. Então, jamais a gente pode limitar e pelo fato da gente ser comum, a gente achar que a gente não pode fazer coisas extraordinárias para o reino. É justamente na nossa simplicidade, no nosso relacionamento com eles, que a gente ganha o coração das pessoas. As pessoas gostam de ver o poder de Deus através da vida das outras. Mais do que falar o quanto Ele é poderoso, porque está na Bíblia, é mostrar o quanto Ele é poderoso fazendo o que Ele fez na minha vida. Entendeu? Então, mesmo você sendo comum, você pode ganhar muitas pessoas para Jesus, se você estiver cheio do Espírito Santo. Deus ama usar pessoas comuns. Tem um versículo que eu gosto muito também, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, do 27 ao 29, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Uau! Então, por mais que você diga: eu sou uma pessoa comum, o apóstolo Paulo está falando que ele gosta dos loucos, dos insignificantes e dos desprezados. Por quê?
Ele ama os improváveis, porque a glória é 100% dele. É lógico que a gente tem que se esforçar para ser cada vez melhor, mas o fato da gente ser quem a gente é hoje e a gente se render ao poder do Espírito Santo, isso não limita. Deus pode fazer muito através das nossas vidas. Deus ama os improváveis. Eu fiz um TikTok essa semana, acabei de lembrar, porque vai de encontro com isso. A genealogia de Jesus. Quando você vai estudar Mateus 1... a genealogia de Jesus tem Raabe, que foi uma prostituta. Tem Ruth, que foi uma estrangeira. Se você for estudar, o povo escolhido, sagrado, o povo do Senhor eram os judeus. Ruth não era judia. Tem Batseba, que se envolveu no caso do adultério com Davi. É lógico que todos erraram, mas mudaram. Mas para você ver que Deus escolhe também os improváveis, as pessoas comuns, os insignificantes, os desprezíveis, para que ninguém se vanglorie, porque a glória é 100% dele. Então, Deus usa e ama usar pessoas comuns. E a terceira e última, é que pessoas sem instrução formal também podem ser instruídas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. O versículo diz, quando ele fala que vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Provavelmente eles falavam de um jeito simples, mas as palavras deles estavam carregadas de poder do Espírito Santo. É lógico que se você é um pastor, se você sonha em ser um pastor, cuidar de vidas, quanto mais você estudar é melhor. Mas o fato de você não ter um curso de teologia não te impede de falar do amor de Deus. Muito pelo contrário, eu estou aqui, eu não tenho ainda. Pedro e João eram pessoas simples. Tudo que eu falo sobre Jesus nas minhas redes sociais, é lógico que quando você ama Deus, você quer saber mais e mais sobre Ele. Você estuda, você busca, você lê. Isso desenvolve em você. Mas nada do que eu coloco é algo que eu vou atrás para... Não, eu preciso ver sobre isso, sobre isso, sobre isso. É o meu secreto com Deus. É o nosso secreto, é aquilo que Ele fala para você no seu secreto, é aquilo que você ouve dEle, é aquilo que Ele faz na sua vida. É isso que a gente pode levar para as pessoas e tem tanto poder quanto para tocar o coração delas. Então, não se coloque também uma limitação de você não ter uma instrução formal, de você não ter tido um curso ainda. É lógico que a nossa igreja é uma igreja que preza muito pelo ensino, ela fornece muitos cursos, a gente já fez vários. Mas, cara, sinceramente, a maioria das coisas que eu coloco e que eu recebo o feedback das pessoas de Deus falou comigo, é o meu secreto, é aquilo que Ele fala com a gente. Então, não coloque limitação se você não tem uma instrução formal. Jesus, Ele deixou um chamado pra gente. Antes de ascender aos céus, Ele falou em Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é uma obrigação minha e sua também. Ele não falou que só os pastores devem pregar o evangelho. Ele falou que todas as pessoas, essa palavra tem que chegar a todas as criaturas. Então essa é também um chamado para você, é também algo que você deve fazer. E você não precisa ficar se limitando ao fato de você ter ou não uma instrução formal para fazer isso. Pedro e João eram homens simples. Provavelmente eles usavam palavras simples, mas estavam carregadas de poder do Espírito Santo. Eu vejo bastante isso também na vida da Carol. Carol sempre compartilha as coisas que Deus fala com ela. Qualquer hora que você entrar nas redes sociais dela, qualquer dia, sempre vai ter alguma coisa que falou no coração dela. Às vezes a gente subestima muito. Às vezes Deus coloca algo no nosso coração, a gente vê algo que fala com a gente fala, eu não vou compartilhar porque isso é muito superficial. Mas você não tem noção do quanto tem alguém esperando para ler isso. Eu tiro por base essa semana, eu dividi uma frase que eu tinha escrito no meu caderno de meditação de 2018. Há 2 anos atrás, o Senhor tinha me falado algo, eu escrevi no meu caderno e pensei, não tem nada a ver eu postar isso nas redes sociais, né? Não vou postar. Aí essa semana, relendo algumas coisas, eu vi aquela frase e eu vou postar. No que eu postei, eu recebi um feedback de uma moça, falando, cara, isso aqui vai mudar minha vida. Isso aqui me abriu os olhos para algo que eu estava fazendo e eu entendi que eu tenho que parar de fazer. Você entende o quão poderoso é? O quão poderoso é? A gente tem o poder de mudar vidas com o Evangelho. E o Evangelho simples.
Você não precisa discorrer um texto da Bíblia e super detalhes e no grego e no hebraico. As pessoas estão sedentas pelo amor de Deus. Aquilo que Deus coloca no teu coração pode ser alimento não só para você, mas para as outras pessoas. E a gente precisa pregar o evangelho. Não é só vir aqui pegar esse microfone e sair falando. É você dividir tudo que Deus faz na sua vida, tudo que Deus tem falado com você. Nunca vai ser só para você. Sempre vai abençoar outras pessoas. E antes de eu encerrar, no fim do versículo 13... eles falam que eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando o Espírito Santo está na gente, as pessoas reconhecem que verdadeiramente nós estivemos com Jesus. Verdadeiramente. Eles ouviram o evangelho vindo daqueles homens que eram simples, que não tinham uma instrução formal, mas que estavam cheios de coragem pelo poder do Espírito Santo. E eles creram que eles estavam com Jesus. Conversando com a Nai essa semana, a gente está muito assim, sedento para o que Deus está para fazer. Sobre o avivamento, a gente crê muito que realmente está para acontecer. E eu não sei você, mas é algo que Deus falou no meu coração, e conversando, foi a mesma coisa que Ele ministrou no coração dela. É fato, o avivamento vai acontecer. Todas as pessoas vão ser tocadas pelo avivamento, porque não tem quem não se dobre perante a glória do Senhor quando ela vem dessa forma. Mas o avivamento poderá ser dividido em dois grupos. Aqueles que receberam o avivamento porque estavam precisando, estavam longe, estavam sedentos. E aqueles que trabalharam junto ao Senhor para promover o avivamento. Eu não sei você, eu quero estar no grupo dos que vai trabalhar. Glória a Deus, receber mais dele é maravilhoso. Mas poder participar e promover essa glória para as outras pessoas é melhor ainda. Então, não fique de fora do que Deus está fazendo. Mesmo se você for uma pessoa comum, assim como eu. Mesmo se você não tiver uma instrução formal, assim como eu. Mesmo se você não for tão corajosa assim como eu era. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas extraordinárias. E essa é a palavra que Deus quer deixar no nosso coração nessa noite. Se você me buscar de todo o teu coração, eu vou fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Amém? Eu quero orar agora para a gente encerrar. E o pessoal do louvor subir. Então feche os seus olhos aí onde você está e peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso dessa coragem. Eu preciso dessa coragem para pregar o teu evangelho. Eu reconheço que mesmo sendo uma pessoa comum, uma pessoa sem instrução, o Senhor pode fazer grandes coisas na minha vida. Amém? Pai, no nome de Jesus eu oro agora te pedindo para que o Senhor venha manifestar a tua presença na vida de todos que estão assistindo essa live, Pai. Eu sei que existem muitas pessoas que têm algumas limitações na sua mente, de que pensam e acham que por serem comuns demais, por não terem descobertos ainda o seu talento, acreditam que não podem fazer coisas grandiosas para honra e glória do teu nome. Eu peço que o Senhor quebre, Deus, toda a fortaleza de mente nesse sentido de todos aqueles que nos assistem, que o teu Espírito Santo possa encher os nossos corações, a ponto de todos aqui, Pai, receberem uma carga de coragem e ousadia para pregar o teu evangelho, para pregar o teu evangelho com amor, Pai, com mansidão, para que a gente possa ser exemplo. Nos dê, Pai, unção de criatividade também para a gente pregar o teu evangelho através das nossas redes sociais. Nós não queremos, Pai, ser um estereótipo, Pai. Nós queremos sim influenciar, mas alcançar todos aqueles que precisam do teu amor. Nos dá criatividade, nos dá sabedoria. Peço que o Senhor faça coisas extraordinárias através do teu Espírito Santo, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor todas as nossas limitações. Aqueles que têm vergonha de falar, Pai, que possam receber coragem pelo Espírito Santo, aqueles que acreditam que são pequenos demais, que possam, Pai, ter essas mentiras de Satanás substituído pelas tuas verdades agora, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos instruir cada dia mais através do teu poder, do teu Espírito Santo, e que ao olhar para nós, as pessoas possam reconhecer que nós verdadeiramente estivemos com o Senhor, Pai. Nos inclui em tudo que o Senhor está fazendo. Nós queremos fazer parte desse avivamento, nós queremos promover o teu avivamento.
Nós queremos ser vaso, Pai, para carregar a Tua glória, para levar essa unção fresca para as pessoas que precisam, Pai. Usa as nossas vidas para alcançar aqueles que ninguém consegue, aqueles que ninguém acreditam, aqueles que as pessoas já desistiram. Usa as nossas vidas para alcançar aqueles que também já desistiram do Senhor, Pai. Coloca no nosso coração amor por todas essas vidas. Nos capacita através do poder do Teu Espírito Santo para que a gente possa corajosamente anunciar e pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho a toda criatura, Pai. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.